Muito bem. Paz do Senhor, meus queridos. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos juntos diante do Senhor. Após alguns anos, quase 2 décadas, mas o nosso Jesus ainda não voltou, continuamos firmes e Ele preparou esta noite para estarmos reunidos juntos. Podem sentar-se, meus queridos, e eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Agradeço ao pastor Ronaldo, na pessoa do pastor Silas, por esta oportunidade aqui. O Ronaldo e a Sônia são testemunhas do meu casamento. Então, eles têm aí alguma responsabilidade sobre esta situação. Amigos, amém, meus queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo? Apesar de ser um pouco extenso, mas é muito bonito este capítulo aqui. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Bonito, né? Um dos primeiros momentos dos apóstolos sozinhos, cumprindo o ID de Jesus Cristo, após serem selados pelo Espírito Santo, lá no Pentecostes, a promessa que o Senhor, quando assunto ao céu, disse a eles que ficassem aguardando, porque receberiam o Espírito Santo, receberam, e ele trouxe a estes irmãos virtude, e o ID de Jesus estava sendo obedecido. A autoridade que o Espírito Santo tinha trazido a estes discípulos agora era autenticada e eles passariam a viver grandes milagres, mas também alguns momentos difíceis de perseguições. Milagres ainda maiores, o Senhor Jesus Cristo nos disse que faríamos. Quando crêssemos no nome dele, desfrutaríamos da autoridade que ele nos dá e nós faríamos sinais ainda maiores do que ele fez. Os judeus mantinham uma tradição de oração no templo. 3 vezes por dia subiam ao templo para orar. Ainda ignorantes, religiosos, mas cumpriam esta regra. Pedro e João, mesmo que já batizados com o Espírito Santo, avante em trazer as boas novas do Evangelho, ainda estavam passando por um processo de transição. Então, seguiam estes procedimentos. E não foi diferente este dia aqui. Por volta de 3 da tarde, Pedro e João sobem ao templo para orar. Uma das portas mais importantes, requisitadas pelos adoradores, era a Porta Formosa, uma entrada do templo grande, e os que iam adorar optavam por este caminho. Por isso, os pedintes, mendigos, aproveitavam a oportunidade, mesmo porque entre os judeus era algo louvável na religião deles, e no conceito ainda engessados da religiosidade, era algo importante, louvável a eles, darem esmolas aos pedintes. Fazia também parte para eles do momento de adoração. Este rapaz, que nós não sabemos a idade, mantinha uma rotina de humilhação, mas se olharmos por outro lado, ele mantinha uma rotina de fé, perseverança, provavelmente todos os dias ganhava ali o que era necessário para a sua sobrevivência, mas esta seria uma tarde especial, porque o Senhor é especialista em chegar e mudar a nossa rotina. Mas também Ele nos surpreende em meio à nossa rotina. É tão ruim a mesmice? Ou eu estou enganado? E nós somos, às vezes, quase que um robô, programados e repetimos rotinas anos, décadas. Mas sempre tem um momento especial
em que o Senhor Jesus chega para quebrar o protocolo daquela rotina. Por isso é interessante a gratidão, a perseverança, o contentamento com o básico. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar o reino e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Ser grato a Deus pela condição que Ele permite que passemos, às vezes por década, é uma característica de um bom adorador, de alguém que persevera, de alguém que confia primeiro no próprio potencial e depois na possibilidade de acontecer um milagre. E este coxo tinha esta condição. Por isso que o Senhor olhou para ele. Pedro e João também, eles tinham por rotina subir ao templo para orar. E sempre, provavelmente, no mesmo horário. Deus, então, surpreenderia os dois discípulos, tornar-se-iam apóstolos, para que eles tivessem também uma nova experiência, ou uma das maiores que foram possíveis a ele no princípio da chamada do ministério. Isto seria uma forma de motivação, uma maneira do Senhor chamar a atenção de que era com eles e também deles colocarem em prática a autoridade que Deus havia dado a eles. Então, os dois lados foram surpreendidos na rotina. Eu quero te dizer uma coisa, a mim e a nós não viemos em mais um culto. Nós viemos num culto em que o nosso Deus está disposto a quebrar a nossa rotina. Nós nos acostumamos, irmãos, também a irmos à igreja, até adoramos, sentimos a presença do Espírito Santo, sim, mas em algum momento isso é tudo muito superficial, rotineiro. Nós nos acostumamos com determinadas situações, inclusive nos adaptamos, nos tornamos resilientes e vamos levando a vida. Mas há dias em que Deus prepara surpresas e torna o que parece ser mesmice em uma nova etapa, uma página virada. Este homem, este coxo, lendo, me chamou a atenção as características dele. Nós somos especialistas em julgar pela aparência, ou eu estou enganado? É do ser humano. Nós julgamos pela aparência. Nós olhamos as pessoas pelo que elas têm ou podem nos oferecer. E nunca pelo que são. Sempre estamos dispostos a acreditar em quantidade e nunca em qualidade. E por isso nos tornamos gananciosos, podemos nos precipitar com atitudes, discriminamos, fazemos acepção. A condição de humildade deste coxo, ela é notada aqui, porque Pedro e João subiam ao templo também rotineiramente para adorar. Este coxo também ficava à porta formosa pedindo ajuda. Podem então já terem se conhecido. E quem sabe nos dias anteriores, pela resposta que recebemos, Pedro e João passaram e talvez menearam a cabeça, porque não tinham condição de ajudá-lo. Mas este moço, como eu disse, era perseverante, insistente, não olhou para características externas de Pedro e João, não fez acepção a quem pediria, e estende a mão num sinal de humilhação, de necessidade. Só que, como eu disse, era uma tarde especial. Pedro e João, é bem provável que também já tinham visto o rapaz ali, porque a Bíblia nos disse que era rotina. Eu estou repetindo propositalmente para ficar guardado, começando por mim. Mas esta tarde,
eles olharam para este moço de maneira diferente. Jesus quer nos olhar de maneira diferente esta noite. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, não tinham dinheiro, não poderiam ajudá-lo, como nós corremos atrás do vento, não é? E como entramos em processo de competição por conta das coisas passageiras. Quando ele estende a mão, Pedro e João olham para ele e pedem para ele: olhe aqui para mim, olho no olho, autoridade, veracidade, cumplicidade, verdade. Quando nós olhamos no olho do nosso irmão, nós testemunhamos o nosso falar. O Espírito de Deus nos dá, inclusive, discernimento. Agora, quando nós ficamos com Provérbios lá, capítulo 6, em média, onde ele fala sobre o espírito de Belial, a forma de atuação do espírito maligno de Belial, olhar altivo, conversa com o olho, gestos, coisa do tipo. Agora, quando nós estamos realmente disponíveis para a atuação do Espírito, coração limpo, chegaram no templo para adorar de verdade, então tinham condição de olhar um no olho do outro, como eu preciso esta noite, nós precisamos esta noite, olhar um no olho do outro, desejarmos a paz do Senhor, esta paz que quando Maria recebe a saudação de Isabel, ou Isabel recebe a saudação de Maria, João Batista saltou no ventre, porque ele sentiu a presença do Espírito de Deus no falar. Aqui há uma demonstração. Pedro iria ser usado pelo Senhor, Pedro e João iriam ser instrumentos de Deus, mas eles precisavam olhar, e este homem precisava também olhar no olho deles, porque haveria um milagre, e o milagre gerado causaria uma mudança de vida. Então isto também demonstraria se aquele homem estava disposto, se aquele homem tinha condições de passar por aquela mudança radical. Deus está disposto a fazer milagres por nós. Sim, virar a página, mudar a rotina, mas tudo tem um preço. E eu preciso desta consciência. Este rapaz não seria mais um coxo, um pedinte, me perdoe, um coitado lá na porta, não. Ele precisaria ter condições de absorver aquela situação de mudança e preparar-se para a labuta. Ele precisaria trabalhar, buscar o sustento com os próprios braços. E o discernimento do Espírito na autoridade que Deus deu aos discípulos é isso: olhe aqui nos meus olhos. E o moço estava disposto, olhou no olho deles. Aí Pedro vem com a palavra de autoridade: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aleluia! Eliaselemo e diassacamandiovácia. Aleluia! Use os atributos do Espírito na sua vida. Não subestime a sua capacidade de ter autoridade do céu. Não tenha medo das afrontas, dos dardos malignos, da mentira, porque Ele é o pai da tal. Mas confia no Senhor. Demonstre também humildade. Sim, ao fitar os olhos e olhar, o rapaz demonstrou humildade. Primeiro que ele não saberia qual era a atitude de Pedro e João. Então ele não veio trabalhando preventivamente. Ele estava disposto a viver
a novidade ali. Nós trabalhamos a prevenção. E no trabalhar a prevenção, em algum momento, ela ultrapassa os limites, se torna zelo exacerbado, e com isso oportunidades passam, ficam a desejar. Mas este moço não, ele olhou e recebeu o milagre. Ouro, prata, não. Mas no nome de Jesus, levanta e anda. Quando eu olho isto, eu me lembro de Marcos, lá no seu último capítulo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O que crer será salvo. E no nome de Jesus, Marcos 16, abra comigo lá a sua Bíblia. É um dos capítulos mais bonitos do evangelho de Marcos. O epílogo, como ele termina bem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16, agora 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pedro e João lembraram-se disto que o mestre tinha dito a eles. Será que eu tenho tido a memória curta e não tenho me lembrado do que Deus tem me dito? Promessas. Aí nós ficamos como aquela raça de franguinho, né? Que devora um animal, um inseto peçonhento, mas que vive para dizer, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem medo de tudo, porque não consegue assimilar o poder e a autoridade que tem sobre a vida dele. Pedro e João, revestidos do Espírito Santo, no primeiro amor, deram a este homem a oportunidade de viver o milagre. Só que o que mais me chama a atenção também é que Pedro estendeu a mão para este moço. No nome de Jesus, levanta e anda, e estendeu a mão. Tome a iniciativa, acredite. Ajudou. Trouxe ao homem segurança. Os pés e os tornozelos agora conseguiriam suportar o seu peso, levá-lo para onde ele precisasse, ajudá-lo no sustento da sua casa, como eu disse. Mas neste momento aqui, naquela adrenalina toda, alguém precisava ser um tanto quanto sangue frio, como Pedro e João. Deram a ordem no nome de Jesus, mas também ajudaram aquele homem. Vem aqui, olha, segure aqui a minha mão. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu estou contigo todos os dias. O Senhor sempre estará do nosso lado. As mãos do Senhor sempre estarão estendidas para nos alcançar, nos abençoar e nos ajudar a darmos início a uma nova vida, a uma nova história. Pedro e João, olha, auxiliaram ele. Agora vinha um novo desafio. Este homem, como eu disse, repito, conhecido como mendigo, coxo da porta do templo, agora seria um homem curado, transformado, com condições de ir e vir sozinho, sem mais necessidade de ajuda, porque o Senhor mudou a vida dele. Mas me chama a atenção que ele recebe a bênção do Senhor, acompanha Pedro e João para o templo e mostra que realmente ele era grato e que ele não foi alcançado em vão. Começa a saltar, jubilar, louvar ao Senhor e causar o maior alvoroço no meio daqueles, até mesmo judeus religiosos. Tinham rejeitado Jesus Cristo.
não acreditaram nos milagres de Jesus, não acreditaram que ele era o Messias, não aceitaram a ressurreição, voltavam às sinagogas, como disse Isaías 61, liam, mas não entendiam, não compreendiam, porque não tinha a virtude do Espírito Santo. Há muita letra mata, mas a palavra do Senhor, a partir do momento que tem a virtude do Espírito, ela vivifica, ela renova, ela transforma, ela motiva, ela incentiva, ela traz segurança, ela estabiliza. Ela entra como espada penetrante de 2 gumes que vai à divisão da alma, dos sentimentos, sonda os rins, a fonte dos sentimentos e emoções, e ajuda a pessoa a mudar. E a gratidão deste homem nos deixa admirado. Não pensou no que falariam, não se incomodou com o que poderia esperá-lo. Muitas vezes nós deixamos de viver grandes experiências, porque nós vivemos em função do que o outro vai falar. Ou eu estou enganado? É até uma pequena regra simples da psicologia. O que vão pensar a meu respeito? Até espiritualmente. Nos contemos, nos tornamos contidos, sentimos a brasa do Espírito gritar dentro de nós, mas resistimos levantar as mãos, resistimos nos alegrar, resistimos dar um abraço no nosso irmão, resistimos dizer o que Deus pode ter colocado no nosso coração, porque vivemos em função do outro. O que ele vai pensar a meu respeito? Ou queremos nos preservar, eu tenho que manter a minha lógica ou a minha ética, eu não posso me expor. Vigia, irmão, deixe o Espírito Santo te envolver, seja grato ao Senhor, extravasa, agradece, pula, canta, exalta, vira cambalhota, mas seja grato ao Senhor pelo que Ele faz. Não viva em função do outro, receba o seu milagre de verdade e mude a condição. Aleluia! E foi isso que começou a chamar a atenção do povo. Opa, o que está acontecendo aí? Que história é essa? Esse mendigo pulando dentro do templo. Ainda levaram ele pertinho do alpendre lá, a porta, Salomão, um lugar histórico para Israel, para os judeus, conservadores, né, como eu disse, mantendo todo aquele padrão, Deus trabalhando para chamar a atenção daquele povo e trazer a lembrança, a memória deles, que promessas estavam se cumprindo. Lá em Isaías 35, quando se celebraria a redenção do Senhor em prol do seu povo contra Senaqueribe, Isaías interrompe a narrativa histórica e mostra um dos capítulos mais lindos, messiânico, como toda a extensão do seu livro, mas ele diz assim, olha, a glória do reino do Messias será algo extraordinário. Os coxos irão andar, os cegos irão ver. Ei, Deus está trazendo à nossa memória as promessas que Ele fez, nos conduzindo ao lugar histórico das anteriores cumpridas, para que nós tenhamos motivação e ânimo. O Senhor é conosco agora também. Não mudou. Imutabilidade, característica primordial que pertence ao Senhor. Não mudou e não vai mudar. Foi ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você está sentada com uma blusa
eu vou usar o detalhe da sua blusa com todo respeito, né, minha querida? Do lado de uma moça de verde, é uma camiseta, não tem manga aqui assim. Eu quero que você levante a sua mão, por gentileza. Aqui, olha, na ponta, virou para o lado, com um brinco bonito, estiloso. Faça assim com a mãozinha, não, atrás. Você, faça. É um tom de salmão, faça aí. Isso, eu vou me dirigir a você no nome de Jesus Cristo. Nosso Deus está trazendo saúde emocional a você esta noite. Amém? A mão de Deus está tocando na tua mente. Muitos machucados traumatizaram a sua mente, você desconfia até de você mesma, tem atravessado anos dificílimos, tentando se encaixar novamente dentro de si, pelas decepções emocionais, sentimentais, afetivas que passou, tentando se achar novamente. Em muitos dias parece que você está longe de você, sente até dores no corpo, porque gera uma guerra espiritual toda esta situação aí, questionando se Deus está te enxergando, te vendo, até quando não era característica isso tua, isso te incomoda ainda mais, porque eu estou me dirigindo a uma mulher determinada, segura, apta a vencer desafios, mas que não se auto-reconhece. Só que Deus vai encaixar você novamente dentro de você, curando os teus sentimentos, apagando estes traumas aí, virando a página, te dando oportunidade de sonhar, e para que você sonhe e os seus inimigos fiquem envergonhados, Ele vai fazer um grande movimento a teu favor, e o nome dEle vai ser exaltado nisto. Aleluia! Amém, minha querida. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isaías tinha dito isto. E o Senhor sabe pegar no calcanhar de Aquiles, né? Eles gostavam da história. Eu também gosto da minha história. Até os maus momentos, eles devem ser lembrados, não no sentido de melancolia para me gerar depressão, falta de fé, desespero, não. Eles devem ser lembrados exatamente para isso. Opa, ele não mudou, ele não vai mudar. Ele não mudou e ele não vai mudar, ele permanece o mesmo. E ele vai me dar vitória aqui. Estes homens contavam, cantavam o Salmo 46, o Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, enfim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Ele era uma marca na grande vitória do povo de Deus sobre Senaqueribe, o poderoso da época. E o Senhor leva eles exatamente ao momento em que o profeta Isaías profetizou. E que traz o capítulo 35 lindo. Lá naquela porta, lá naquele espaço, onde era relembrado aquilo, os dias grandes históricos do povo de Deus, está lá o júbilo e a confirmação. Olha aqui, olha, o Senhor não disse na boca de Isaías, olha aqui um coxo pulando. Olha aqui um coxo saltando, não foi a promessa que o Senhor nos fez? Olha aí, abra os teus olhos espirituais, porque as promessas vão se cumprir. Primeiro, nós somos imediatistas. O Senhor diz de manhã, não cumpriu de tarde, misericórdia. Não foi Deus que falou, Ele não está me vendo, é autocomiseração, é desespero, é mudança de plano, de projetos. Pense em Abraão, que ele citaria 25 anos aguardando Isaque, cada dia ficando mais velho. Sara desesperou que quando o anjo chegou, ela disse, nem de casa eu vou sair. Já vem ele mais uma vez dizer que vai fazer isso e aquilo. Mas o Senhor levou lá o coxo para testificar, olha,
há algumas centenas de anos atrás, eu disse que isto aconteceria. 700 anos em média, viu? Eu disse que isso aconteceria, que viria o Messias e os coxos curados neste novo momento de Israel saltariam. E lá na porta Salomão estava o homem saltando. Mas vocês pensam que eles lembraram-se disso? Memória curta. Optam em dar continuidade ao processo de religiosidade, de rejeição, de dúvida, de questionamento. Aí o sábio discípulo, o apóstolo, agora vem dizendo a eles: vamos lá, vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança, como Jeremias. O que está acontecendo aí, a mim também não surpreende. Porque vocês são os mesmos que rejeitaram o Messias. Vocês são os mesmos que optaram por Barrabás. Vocês são os mesmos que não o receberam como Salvador de Israel. E vocês esqueceram-se que desde os princípios, os primeiros momentos em que o Senhor chamou Abraão e disse que iria abençoar a descendência dele e que ele seria pai de multidão, vocês estavam lá privilegiados. Mas continuam turrões. Porém, eu tenho uma palavra para vocês. A porta da salvação está aberta agora para todos. Nós não cantamos, ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou, não é? Aí ele vem e fala para eles assim: olha, eu quero dar uma oportunidade a vocês de reflexão. Eu até entendo a ignorância. Deus não leva em conta os nossos pecados no tempo da ignorância. E ainda vem o sábio Paulo para confrontar toda e qualquer dúvida e diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez se eu desse o microfone para alguns aqui, nós ouviríamos que a vida odierna dele cometeu-se falhas que nós nem sabíamos que o pecado existe. Mas hoje está aqui, lavado, remido no sangue de Jesus, herdeiro e co-herdeiro de Cristo com ele em glória, e aguardando ele vir e repartir o despojo. E nós somos o trabalho da sua alma, porque Isaías disse assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Somos nós aqui, olha. A satisfação de Jesus Cristo valeu a pena sofrer, vituperado, flagelado, ele sofreu, o meu pecado valeu a pena. Lá em Santo André reuniu-se um povo para me adorar, lá em Santo André reuniu-se um povo para dizer glória e louvor ao meu nome, aleluia. Lá em Santo André reuniu-se um povo para dizer: se mais eu pudesse a Jesus glorificar e adorar, nada pagaria o que ele fez por mim. Lá reuniu-se um povo para dizer: eu quero trabalhar para meu Jesus, porque há trabalho para mim, eu sou importante, eu fui enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, os meus pecados foram lançados no abismo e não tem mais retorno. Era uma oportunidade que eles tinham, e Deus dá esta oportunidade para que eles reflitam, pensem um pouquinho. Meu irmão, aqui, olha, de camisa azul, levante a sua mão, por gentileza, meu querido. Isto. O maior cardiologista do mundo, Jeová de Nazaré, está aqui esta noite. E ele resolveu fazer um movimento de saúde no seu coração esta noite aqui. E a forma pela qual ele me mostra é que, como se fosse uma agulha, chega na região do teu peito onde está o coração,
E esta agulha na ponta tem um sinalzinho como se fosse de um guarda-chuva, e ele puxa a pelezinha que reveste o teu coração, que eu não sei o nome, ele puxa. Quando ele puxa, a irrigação sanguínea passa a ser melhor, e a distribuição do sangue para as artérias e para todas as outras veias que fazem o trabalho no nosso organismo é liberado. Aí o Senhor me diz que ele se torna cardiovascular, trabalhando na circulação das tuas pernas, todas inflamadas. Ele tira a canseira que o irmão sente por conta deste aperto, desta pelezinha que está aí no coração, transforma esta preocupação em tensão, em motivação, e diz ainda, vai haver testemunho da minha fidelidade na história dele. Ser curado então em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. E grande aqui é o Senhor Jeová, e deve ser exaltado e adorado o Senhor Jeová, aleluia. Alecaia sali ao onde sala camandiovissai. É dada uma oportunidade àquele povo de refletir, de reconsiderar aqueles pensamentos e de agora aceitar Jesus como Salvador. Pedro e João, eles também demonstram que não mantinham nenhuma reserva em relação a esses judeus, porque eles acompanharam a história, andaram do lado de Jesus. Pedro, o abelhudo, teimoso, curioso, João, discípulo do amor, esse deve ter sofrido mais, mas eles eram testemunha ocular que Jesus tinha poder sobre a morte, porque estavam com ele quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Eles eram testemunha que Jesus tinha poder sobre a cegueira, porque estavam do lado dele, quando ele cuspiu, fez lodo e colocou no olho do cego e disse assim, vai lá e se lave no tanque. Estavam do lado dele, quando importunavam Jesus, porque o cego de Bartimeu gritava, e eles sabiam que Jesus conhecia tudo, porque a onisciência está nas mãos dele. Mas quando Jesus olhou para o cego e disse, o que quer que eu te faça? Eles sabiam que Jesus tinha poder e que gostava de ouvir e que gosta ainda de ouvir dos nossos lábios o milagre que queremos que ele faça. Jesus tinha toda essa segurança. Estes homens eram experientes, mas eles não tinham reservas, porque eles sabiam que era necessário que aquilo acontecesse, porque eles também ouviram, eu vou, mas eu volto, porque onde eu estou é o lugar que eu tenho preparado para vocês, e é o meu desejo tê-los comigo. Então Pedro e João queria que estes judeus, estes homens também sentissem o gozo e a alegria da salvação, como eu queria que o mundo parasse e ouvisse que Jesus é o nosso Salvador e que Ele pode mudar toda a história. Mas sabe o que acontece também conosco? Às vezes dentro da igreja, crente antigo, eu crio reservas, porque Deus não me ouviu do jeito que eu queria, não me abençoou na hora que eu achei que Ele deveria, quando o tempo está nas mãos dEle, não me abençoou, não usou as formas de me dar vitória da maneira lógica que eu achava que ele poderia fazer. Aí eu crio reservas também. Ou eu passo a não desenvolver a fé, abafo ela, fico meio mimadinho, quero manipular Deus, quero me tornar o Criador e Ele a criatura, por conta destas histórias. Davi, num momento bem crucial, que ele viu que a alma dele estava toda conturbada dentro dele, ele olhou bem, por que você está perturbada dentro de mim aqui? Vamos lá, espera em Deus, porque você ainda vai louvá-lo, Ele vai te dar salvação, Ele vai te dar vitória.
estes judeus rejeitaram porque não veio do jeito que queriam. Até hoje aguardam. Não veio do jeito que queriam, não fez do jeito que queriam. Mas Pedro e João dão a oportunidade de uma nova chance de vida para eles, de uma mudança verdadeira. Como ele disse para a mulher samaritana, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria água para mim, porque se eu te servir água, esta faz em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas vamos lá para concluir. Eles tiveram a oportunidade de reconsiderar toda aquela narrativa de rejeição, de dúvida, de questionamento em relação ao que Jesus tinha feito. Precisaram ouvir a verdade, sim. Pensa que Pedro passou no rosto? Não, Pedro trouxe consciência. Eu preciso de consciência das coisas para refletir e mudar verdadeiramente. Não é de qualquer jeito, na base da baderna, as coisas de Deus. Não, preciso de consciência, preciso chamar a razão. E ele chamou a razão daqueles homens. Este daí é Jesus, que foi crucificado. É a promessa que o Senhor fez há anos atrás, desde o princípio. E agora, disponível para vocês também. Então, Pedro e João, que já tinha agregado mais de 5.000 pessoas nos dias anteriores, já tinham sido levados ao Sinédrio, seriam novamente levados para que fossem confrontados, inquiridos do que estava acontecendo, abrem a oportunidade de mudança. Hoje é uma noite de oportunidade. Minha vida pode ter sido, até então, uma vidinha. Eu posso ter vivido de forma superficial. Minha fé pode estar em crise. Ou como eu disse, Deus talvez não fez do jeito que eu queria que Ele fizesse. Ou eu estou duvidando do que Ele pode fazer amanhã, porque Ele tem coisas grandes para fazer. Ou estou duvidando, quem sabe também eu não me alegrei com a vitória do coxo, e isto é perigoso. Ou quem sabe eu critiquei ele quando saiu pulando lá. Isso é desnecessário, por que uma coisa dessa? Eu vinha no trem outro dia, e entrou um senhor absolutamente simples, na pronúncia, na fala, eu observei semi-analfabeto, uma pessoa que muitos olhariam e iriam discriminar. Com os folhetinhos nas mãos, que alguns dizem que isso está ultrapassado. Não está ultrapassado. Simplesmente existem novas fórmulas também, modernizadas, porque o nosso Deus está além da ciência, além do tempo, mas Ele continua multiforme no falar. E Ele distribuía aquele folhetinho. Alguns pegavam, outros não, uns meneavam a cabeça, outros davam um sorrisinho, principalmente os mais jovens, um sorrisinho aqui assim. Outro levantou-se, ele estendeu o folheto para mim, eu peguei, eu falei, vou pegar, não vou levantar uma polêmica aqui, dizer que já sou salvo em Jesus Cristo, mesmo pelo conteúdo, Deus poderia falar comigo, todo dia eu preciso mudar, crescer em conhecer ao Senhor. Quando ele distribuiu para todos, ele começou a ler o folheto. E lia com muita precariedade. E eu observando, de repente, uma daquelas moças, daquelas jovenzinhas, que deu um sorrisinho, meio que sarcástico, de zombaria,
as lágrimas começaram a descer nos olhos dela. Aí ele chegou perto e disse assim: eu vou orar por você. Fez lá uma oração, desceu e foi para o outro vagão. Quando eu desci na parada que eu estava, que eu precisava, onde iriam me pegar para me levar para pregar. Desci lá na estação São Paulo-Morumbi. Ela estava do meu lado. Aí eu disse assim: por que esse choro? Ela: eu fui criada dentro da igreja. E entra esse senhor aí, falando tudo errado, me dando este folheto, e Deus falou comigo: amanhã eu vou para a igreja com a minha mãe. Eu disse: volte para Jesus, porque Ele tem portas abertas para você e quer tirar esse desespero e angústia que você vive. Oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Você talvez chegou aqui esta noite cheio de religiosidade, de preconceitos, de suposições, aflito, traumatizado, com um sentimento de rejeição, ou fazendo esse sentimento de rejeição sobressair na sua história, mas a porta da salvação está aberta aqui. Ele quer lançar os nossos pecados lá nas profundezas do abismo e nos dar a chance de vivermos uma nova chance, uma nova oportunidade. Fiquem em pé, por gentileza, o pastor me deu autonomia, então fiquem em pé, por favor. Há alguém aqui hoje que não é crente em Jesus Cristo e queira aceitá-lo como Salvador, ou esteja afastado e quer reconciliar-se, dê um sinal com a sua mão ou saia aí do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você. Há alguém, quem sabe está enfermo e crê que hoje pode ser curado também, venha demonstrar a sua fé. Saia do seu lugar aí, meu querido, em nome de Jesus, dê um sinal, alguém vai te acompanhar, você só vai ser abençoado. Saia do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui que nós, a igreja, quer orar por você. Há alguém aqui? Vamos entrar na batalha, meus irmãos, e na batalha contra o mal nós somos valentes. Agora é hora de guerra, mas o Deus da guerra é conosco. O que abriu a porta e nos reconciliou. Há alguém aqui para Jesus Cristo esta noite? Não importa como você tenha chegado aqui, é só vir como estiver, porque a transformação pertence a Ele. Não há. Que Deus dê novas oportunidades. E que saiamos daqui hoje, nós que viemos nos reunir, nos congregarmos diante do Senhor, saltitante. Eu não sei, talvez, o que estava nos impedindo de andar no sentido espiritual, uma guerra, uma decepção, uma frustração, uma luta, uma palavra que foi ouvida, um gesto. E esta palavra pode ter sido mal colocada, mal interpretada, porque não passa também de uma forma de atuação maligna, distorcer, causar os dissabores. Mas eu posso te afirmar, o nosso Jesus está aqui para entrar na sua mente, na memória, devolver o andar a você. Como disse Paulo, olhando para Jesus, eu prossigo para o alvo, autor e consumador da minha fé. Fecha os teus olhos. Santo Deus e Pai, glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, em ter nos dado esta palavra. Eu quero te pedir agora uma bênção especial sobre os teus servos aqui presentes, sobre as famílias representadas. Eu não sei, Deus, onde estão os problemas, as dificuldades, as enfermidades. O Senhor sabe de tudo. Não há palavra nos meus lábios que não foi pronunciada, que o Senhor não saiba o tempo e a hora que ela
ela será. E é nisso que nós nos seguramos e pedimos: entre com um movimento de transformação, de libertação. Deus, tira os apuros dos corações aqui esta noite, tira as angústias, as aflições, os desesperos. Deus, a prevenção em relação ao amanhã, no aspecto de insegurança, não de zelo ou ordem, tira na autoridade do teu nome, que haja liberdade, que haja saltos, louvor, gratidão a ti, que haja lembrança da história, aleluia, lembrança do que o Senhor já fez, para que isso diga que Ele vai fazer coisa maior. Em nome de Jesus eu ministro a bênção e a vitória, na autoridade do nome de Jesus repreendo todo o mal, e que saiamos daqui vitoriosos, e o teu nome seja louvado, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe vocês.